Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, estamos de volta aqui no programa Em Poucas Palavras, entrando no ar agora. Eu sou Natsa Matias, mais uma vez com você e comigo, pastor Augustus Nicodemos, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia e comentarista do programa. Olá, querido ouvinte, satisfação muito grande estar de volta e esperamos que este tempinho juntos seja muito abençoado na sua vida. Bem, nós estamos aí vivendo um momento político e social delicado nos últimos meses, com manifestações populares com diversas vertentes em relação aos desejos de cada grupo que se dizem representar a maioria da população. Uns querendo a saída imediata da presidente Dilma, outros dizem que ela tem que ficar no cargo, apregoando uma espécie de golpismo da parte daqueles que pedem a sua saída. Outros fazem apologia à intervenção militar no país. Tudo girando em torno da velha e conhecida, e por que não dizer tolerada, corrupção histórica já em nossa nação. No meio disso tudo surge também a questão do projeto de lei sobre a redução da maioridade penal para esquentar o debate da sociedade em torno desses temas. Bem, o Brasil e suas crises políticas e sociais é o tema do programa de hoje. Então, pastor Augustus, ela fica, ela sai, militar vem, militar vai. Como é que a Bíblia se encaixa nessa questão, né? É, pergunta difícil, né? Porque na época em que a Bíblia foi escrita, os cristãos, aliás, nenhum cidadão do Império Romano tinha o direito de fazer uma passeata pedindo a saída do imperador, né? Os exércitos abafariam imediatamente aquilo, né? Inclusive com pena de morte. Mas, embora a Bíblia ela tenha sido escrita num regime de imperialismo, né? No Novo Testamento, e no Antigo o sistema era de teocracia. Portanto, nenhum dos dois era regime democrático, como nós temos hoje, com Estado laico e tudo. Fica, às vezes, complicado achar uma passagem ou uma orientação bíblica que seja muito direta a respeito de questões como essa. Mas existem princípios, né, que estão na Palavra de Deus e que têm aplicação em qualquer regime que nós vivemos, regime político, enfim. O que a Bíblia nos diz é que Deus estabeleceu a sociedade humana e a organizou de maneira hierárquica. E não somente, estamos pensando aqui no Estado, onde Deus colocou governantes, mas também na própria família, na própria sociedade, na própria igreja. Deus sempre, essa é a maneira como Deus estruturou a sociedade, ou seja, para estabelecimento da ordem, para o bom andamento das coisas, para o bem comum, há governantes, pessoas que recebem autoridade para gerir a coisa pública, para conduzir a nação, passar leis que sejam justas, leis que protejam todos e leis que punam os malfeitores. Então, a Bíblia tem muita coisa sobre isso. Particularmente, estou pensando aqui em Romanos capítulo 13, que é o capítulo por excelência a respeito desse assunto. Paulo ali escreve que a autoridade ela procede de Deus e ela tem como função proteger o cidadão, promover o seu bem e punir os malfeitores, e que nós, por isso, devemos respeitar as autoridades, devemos pagar imposto. Então, isso aí a Bíblia é muito clara. Portanto, ser um bom cristão não significa ser um mau cidadão. Sim. O fato de nós sermos cidadãos do reino dos céus não nos exime da nossa responsabilidade como cidadãos brasileiros. Então, como cidadão brasileiro, eu posso me manifestar, eu posso usar os meios legais, os meios lícitos para dar a minha opinião e para expressar os meus sentimentos e o desejo que eu tenho com relação à situação econômico-financeira política do nosso país. Esses movimentos aí sociais que têm surgido, não é? Vem para a rua, por exemplo, e que agora está com essa campanha do Fora Dilma e assim por diante, se ele permanecer dentro da legalidade, promover a sua manifestação de maneira ordeira, sem violência, e mesmo que diga fora Dilma, ainda assim manter o respeito, né? Porque apesar da grande maioria da população não concordar
ou não acreditar mais na presidente, ela ainda é a legítima presidente do Brasil. Então ela merece respeito, né? E o cristão deveria saber, especialmente aqueles que vão participar, que vão para a rua e tudo mais, que xingar, insultar, diminuir, menosprezar, isso não faz parte da vida cristã. Nós podemos expressar nossas divergências de maneira respeitosa e de forma a não ofender a dignidade da pessoa humana, como é o caso da nossa presidente. Ela é uma brasileira, ela foi eleita legalmente e merece todo respeito, muito embora a população também tenha o direito de dizer que está insatisfeita com as coisas que vêm acontecendo. Agora, tem uma coisa aqui que eu acho que é importante lembrar, Natson. Às vezes as pessoas me perguntam assim, mas a igreja não vai tomar uma posição, a Igreja Presbiteriana do Brasil não vai tomar uma posição, não vai se manifestar, não vai emitir uma nota, um comunicado, não vai assinar com outras igrejas. Eu não creio que seja muito papel da igreja, enquanto instituição, tá se envolvendo demais em política. Sim. Porque o que é que acontece? Especialmente política partidária. Vamos supor que uma igreja qualquer, ela se posicione ao lado de um partido, entendendo que aquele partido, os ideais daquele partido representam os ideais do reino de Deus. Deixa eu falar claro, tem muita gente que achava que o PT, com o seu ideal de justiça, ajuda aos pobres, estava de fato refletindo os valores do reino de Deus. E não poucos evangélicos e até algumas igrejas fecharam politicamente, né, eu me lembro disso. Com o PT. O que acontece? Infelizmente, esses escândalos, a corrupção que veio à tona durante o regime do PT, acaba comprometendo quem apoia o PT também. Né? Então, por isso que eu acho meio complicado a igreja se envolver em política partidária. Mas eu não vejo problema nenhum o evangélico, o crente em Jesus Cristo, como cidadão, participar da política, participar desses movimentos, ir à rua. Tem uma representatividade nesse sentido, não? Eu até acho que as igrejas deveriam preparar jovens para serem bons políticos. Nós precisamos de bons políticos que tenham em vista o bem comum, políticos evangélicos que vão para Brasília não para defender os interesses da igreja, mas defender os interesses do reino, do nosso país, né? De todos os cidadãos brasileiros. Ele foi eleito para isso e não para ser despachante de igreja, né? Para levar um caminhão de terra para a igreja e assim por diante. Exatamente. Então eu respondendo a sua pergunta, né? Eu não sei se a presidente vai ficar, se a presidente vai sair, não sei se intervenção militar é a melhor coisa, eu acredito que não, mas de qualquer forma, biblicamente falando, como vivemos num regime democrático que garante direito de expressão, eu não vejo dificuldade nenhuma do cristão participar dessas manifestações, desde que seja de forma ordeira, pacífica e que respeite a presidente como ser humano. Não fica legal o cristão vestir lá aquelas roupas pretas e fazer parte dos black blockers, quebrando tudo lá. Isso aí. Estranho. E outra coisa que você mencionou aí, a questão da maioridade penal, né? Eu vi gente nas redes sociais dizendo que quem é cristão nunca vai defender a diminuição da maioridade penal. Eu ainda não entendi a lógica. O que é que tem ser cristão com isso? Eu vi outro dizer assim, que se Jesus vivesse nos dias de hoje, ele seria contra a diminuição da maioridade penal. Eu digo, por quê? Jesus era judeu, vivia no regime judeu. Na lei judaica, na lei do Antigo Testamento, está dito que se um menino ele for rebelde, contumaz, ele deveria ser levado à porta da cidade e apedrejado, inclusive pelos pais, né? Contumaz, então, né? O contumaz. Então, Jesus viveu num ambiente em que as crianças, os adolescentes, eles eram responsabilizados pelos seus atos, não é? Então, dizer que ser cristão é votar a favor da manutenção dos 18 anos e assim por diante, eu não vejo fundamento bíblico nenhum para isso. É querer demais e vai forçar a barra. Inclusive, no meu ponto de vista, me parece que a lei na Bíblia sempre foi pedagógica. Sim. Né? No caso de olho por olho, dente por dente, não era uma
obrigação, olha, é para você matar o fulano de tal, mas era para que se prevenisse, para que ninguém matasse o outro pensando em si. Sim. E esse aspecto pedagógico era um elemento que, eu não vou dizer abrandava, mas vou dizer que suavizava toda aquela legislação que a princípio parecia muito dura. Tudo isso queria mostrar que o pecado é coisa séria, que nós devemos cuidar para andar diante de Deus da forma correta. De fato, era tudo muito didático. É claro, hoje ninguém vai apedrejar um menino por causa de desobediência, né? Aquilo teve uma função determinada na história da redenção e, é claro, não tem qualquer validade para Israel. Era uma teocracia, era Estado e igreja ao mesmo tempo. Hoje o Estado é laico, né? Apesar de que o Estado fica querendo se imiscuir na maneira como eu quero criar o meu filho, que eu acho um erro, mas o Estado deveria estar fora disso, né? Então, por essa razão, eu creio que, guardadas as devidas proporções, eu não vejo como relacionar o ser cristão com essa questão de maioridade penal. Eu acho que seria o contrário. Eu acho que uma boa posição cristã é ensinar que a pessoa é responsável pelos seus atos. Se teve condição de cometer, de fazer e fazer conscientemente, também tem condição de ser responsabilizado e pagar a pena que os seus atos merecem, não importa a idade. Ok, nosso tema hoje foi bem geral acerca dessa situação, conjuntura que a gente tem vivido hoje com relação à política, à corrupção, a leis penais. Em poucas palavras, tentamos resumir aqui para você o que nós podemos pensar das Escrituras Sagradas para te ajudar a, pelo menos, ponderar um pouco mais sobre essas questões. Vamos ouvir uma música e daqui a pouquinho a gente volta. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Bem, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Queremos agradecer a sua audiência. Sim, querido ouvinte, dizer e pedir, conclamar, chamar você a orar pelo nosso país, orar pela nossa presidente, pelas autoridades constituídas, para que nós, brasileiros, tenhamos condição de ganhar o nosso pão, sustentar nossa família, nos realizar no trabalho, fazer o bem, enfim, viver de acordo com os ditames da consciência. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite, será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3213-3320 www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68.